Boa noite, Clenildo. Boa noite, mestre. Tudo bom? Tudo certo? Me ouve bem aí? Na paz, meu irmão. Isso, a gente fica Tudo muito bem, feliz, graças a né? Deus. E Conseguimos vocês aí? atingir o nosso objetivo de hoje, fico contente, né, com relação a isso. Hein, Clenildo, tudo certo? Tudo? É. Tudo certo. Me conta, me lembra aí que eu acho que eu me esqueci de você. Tu tá em qual cidade? Eunápolis, Bahia. Eunápolis, Bahia. Isso. A 1 hora de Porto Seguro. Beleza. E como é que tá o negócio aí? Tem seca aí ou tem chuva? Cara, andou, passou aqui uma semana de 34 graus, que eu te falava, misericórdia. Falei, parece que estou em Mato Grosso do Sul, mas essa madrugada amanheceu chovendo. O tempo foi bem Hum, fresco hoje. que bom. Porque aí, lá no norte é que tá seca, né? Eu tenho É. uns amigos meus foram pescar lá no Amazonas, em Manaus, e os rios lá estão bem secos, né? Não, aqui assim, cara, aqui eu vou te dizer, o clima aqui pra gente, basicamente fala assim, é verão o ano inteiro. É, né? Mas chove bem também, cara. Geralmente aqui, novembro e dezembro, é chuva o tempo todo. Bacana. Aqui, E às vezes dá tu, uma semana, dá um solzinho, mas na outra já chove. O clima aqui é bem tropical mesmo, bem, bem legal. hum, Quem vem de fora apaixona, porque é, gosta do né? clima. Não é nem aquela coisa muito quente, também nem muito frio. Então, assim, aqui, assim, o frio aqui, quando faz frio aqui, 20 graus, a gente já tá tremendo de frio aqui, com 20, 19 graus. O pessoal tá de capote, todo tocado de casa. Mas se pegar igual ir pra cima, o pessoal fala 10, 4, aí, 6, a gente morre aqui. 20 graus aí começa a puxar os cobertores. Nossa senhora, tá todo mundo de coberto, de blusão, todo coberto. Aí as pessoas que vêm de fora, nossa senhora, o tempo tá agradável demais, aqui vocês estão com frio, não sei de frio, né? Mas a gente que é daqui já não aguenta. E me conta como é que é, o que que tu faz aí, qual que é o teu negócio? Eu sou supervisor de manutenção aqui na Veracel, Veracel Papel Ah, Celulose, lá da a empresa de celulose. celulose. Agora estou me lembrando de você. E como é que tá o negócio aí? Cara, vou te dizer, tá bem difícil. Não- Oi? Tô te ouvindo, Clenildo. Ah, tá. Porque ficou escuro aqui a tela aqui para mim. Assim, tá um pouco difícil, né? Porque com essas guerras aí, é, a nossa empresa é Stora Enso, né? É uma parte da finlandesa com o grupo Suzano, né? Sim. Então, 50% do grupo Suzano e 50% da Stora Enso, que é da Finlândia. Ela é bem próxima ali da Alemanha, ali, da Ucrânia, ali, que eles mesmos, né? Faz divisa com ali. Então, assim, essa guerra está afetando um pouco as nossas metas aqui, produção de celulose, né? Afeta a gente de qualquer forma. A gente produz aqui a celulose, mas ela é exportada para fora, né? Aham, Então, assim, vai para Europa. isso é para a Europa, não fica nada aqui não. Toda a nossa exportação 100% é Europa. Aí com essas guerras aí surgindo aí, o pessoal fica mexe um pouco com a gente, né? Mas assim, Certo. os acionistas ficam meio pedindo para segurar mesmo, cortar custo de qualquer jeito e a gente toca a manutenção da Veracel, né? Sim. Eu trabalho na empresa Sim dos Andres, na Andres, né? Ela que toca toda a parte de manutenção da fábrica geral é da Andres. E tu é da Nós área somos de 200, tu é da área de 200 e manutenção. poucos. Tu é da área de Eu trabalho na manutenção. área da caldeira, recuperação e utilidade. Uhum. Eu tenho uma E equipe de 9 pessoas comigo, né? Só voltada para mecânica e caldeiraria e solda. Aí já tem uma equipe de elétrica, instrumentação e outros setores, já tem outro supervisor. Na minha área, eu tenho um supervisor de elétrica, né? Que é a equipe de elétrica, IA, automação, essas coisas. Eu sou responsável pela parte mecânica e tem um coordenador, né? Que faz a gerência de todo mundo ali.
E esse pessoal que tu coordena são todos mecânicos, eletromecânicos, São eletricistas, essas todos, coisas. são De nível médio, assim, são tecnólogos de nível isso, técnico, né? Formado no isso, Senai, os no pessoal, SESI, tudo, né? É isso? a gente, tem aqui também. O pessoal tudo a nível técnico, né? Técnico um aí vem mecânico um, né? Técnico um, técnico 2, técnico 3. Aí assim a gente, esse nível. Ok. Aqui, E o, eu já estou, eu vim para cá em 2008, né? Já estou aqui há Então, 2008, pois, 15 anos, uma coisa já. tá saindo do outro lado. bacana. E o Carlos, tudo bom, Carlos? Está me ouvindo? Estou ouvindo você, Ótimo. Tu fala da onde, Carlos? Luanda, Angola. Ah, Luanda, Angola. Que interessante. E o que que tu faz aí? Estou a fazer investimentos em uma empresa de manutenção de A6. Que bacana. Estou também abrindo uma rede de restaurantes, Que snack bar. bacana. Yeah. Angola tem quantos milhões de habitantes? 10 milhões, né? Não, estamos com 40. Ô, louco, 40 milhões. É grande. Uma, É, quase a metade da, tipo, menos de uma Argentina. sim. Bacana. Demograficamente crescemos muito nesses últimos 10 anos. É. E o Nesse, que é aí? É agricultura e mineração, né? Ou não? não percebi. O que é o motor da economia aí? É mineração e agricultura, né? A agricultura nem tanto, eles estão a tentar fazer agora agricultura numa velocidade aí, mas ainda está distante. Ainda É, está muito distante. Agora os minerais sim, os minerais é que é a base de receita do Estado. né? E Que ele bom. é, não está bom porque é uma economia dependente. Atendendo essas crises mundiais, isso está a dificultar muito a população. Sim. Aqui a cesta básica está muito alta. Também muito alta. A desvalorização, o nosso Kwanza está perdendo muita desvalorização. Inflação alta. Está perdendo muito. Sim, a inflação está muito alta. E Então você, isso está aí a dificultar. e você viu a nossa página aí da Angola. Você acompanha as páginas do Brasil aí da Angola. Sim, acompanho sim, doutor. Que bom. Seja bem-vindo, Carlos, tá? Obrigado. Vamos começar nossa aula aí daqui a pouquinho, tá? E qualquer dúvida, por favor, nos pergunte, levanta a mão, né? E qualquer dúvida que você tiver, você nos pergunta, certo? Tá bem, Boa certo. noite, Ivar, tudo bem? Me ouve? Leomarque, me ouve? Alô? Investimento. Ok. Já é 20 horas e 11 minutos. Vamos começar o nosso tema desta noite, certo? E a gente tá numa jornada aí na, no que a gente chama de mentoria express, que é para levar um conjunto de informação e de conhecimento para as pessoas, é, para, para que elas melhorem as suas habilidades, né, de liderança, para os cargos de supervisão, de gerência, para melhorar a capacidade individual das pessoas que aqui vêm e que olham os nossos conteúdos no sentido de melhorar as habilidades de liderança e gerenciamento, que é o foco do nosso trabalho, né? A Academia do Gerente foi fundada para isso, certo? E essa mentoria Express, ela é um dos
dos programas que a gente faz, né, voltados para esse objetivo. Então, hoje nós vamos continuar, né, falando sobre aquilo que a gente falou nos outros dias, especialmente na aula passada, que é sobre essa questão dos mapas. E explicando melhor o que significa isso, basicamente o que a gente quer dizer é de que tudo que acontece no mundo físico, aquilo que acontece ao nosso redor, primeiro foi idealizado, primeiro foi pensado na mente de alguma pessoa, certo? E o que eu quero dizer com isso, o que eu quero estimular aqui a vocês é de que vocês também, da parte de vocês, comecem a ter essa perspectiva de que tudo aquilo que vocês fizerem doravante no trabalho de vocês, pensem primeiro como é que eu idealizo isso, certo? Então, e no transcorrer do tema de hoje, da aula de hoje, nós vamos ver bem claramente como é que isso se dá, certo? Basicamente, o que a gente quer dizer é que, primeiro, né, a gente idealiza na nossa mente e depois transforma essas idealizações, essas ideias, em realidade física, certo? E como é que eu posso dizer? E quanto melhor nós formos nisso, melhor é a nossa realização. E como é que a gente se torna melhor nisso? Praticando, né? Ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, nós vamos melhorando essa nossa capacidade, essa nossa habilidade de transformar ideias, rascunhos, mapas, desenhos, né? Fluxogramas em realidade. Basicamente é isso, certo? Então, vamos lá. Recapitulando, né? Como é que é? A mente. A academia do gerente, né? O método que a academia do gerente usa para ensinar liderança e gerenciamento para as pessoas, ela compreende três partes, ela é dividida em três partes: mente, desenvolver uma mentalidade; mapa, saber desenhar fluxogramas, saber idealizar as coisas primeiro na mente e depois no mundo físico, que é o tema que a gente está tratando agora; e depois metodologias, ferramentas de gerenciamento, de gestão e de liderança. Quais são os conjuntos ou quais são as ferramentas que eu tenho que ter na minha caixa de ferramenta para governar, para comandar, para liderar equipes, para estabelecer processos, melhorar processos, atingir resultados. Então, este é o caminho, né? Essas são as três partes do método da academia do gerente, certo? Mente, mapa e método. Hoje, iniciando o nosso assunto da nossa noite, eu quero falar um pouquinho para você sobre os 4 níveis de competência. Porque é importante salientar que, muitas vezes, nós como adultos, às vezes a gente não se dá conta de que tudo aquilo que nós fizemos hoje, um dia a gente não sabia fazer. Desde quando nós éramos bebês, que nós não conseguíamos caminhar e começamos a caminhar, não conseguíamos falar, começamos a falar, não conseguíamos nos virar por nós mesmos, então o pai, a mãe, as pessoas que cuidavam de nós faziam as coisas para nós. Mas nós fomos nos tornando competentes em várias coisas, em nos alimentar, em fazer necessidades fisiológicas, que antes eram feitas por pessoas que cuidavam de nós e depois nós começamos a fazer por conta própria. Talvez um exemplo mais próximo aqui da nossa realidade como adulto seja essa questão do dirigir automóvel, né? Houve um momento da nossa vida que nós não sabíamos dirigir automóvel e nós, então, passamos por um processo de aprendizado, passamos por um processo de aquisição de competências e de habilidades e nos tornamos
aptos, né? Nos tornamos proficientes, nos tornamos competentes em dirigir um automóvel. Vocês entendem qual que é a ideia? E assim, para tudo na vida do trabalho, também como é que é? Isso obedece a esses 4 níveis de competência que hoje, né, com esta ideia que eu trago para vocês aqui, eu quero também explorar, né, o sentido de que nós devemos nos esforçar para, como é que é, para estar consciente, né? Por isso que a primeira parte do método, quando a gente fala sobre mente, né, no sentido de criar consciência, é de saber me situar em que nível eu estou em várias coisas na vida. Como o nosso assunto aqui é no trabalho, a gente está falando sobre nós termos essa capacidade de avaliação nossa, dessa nossa autoavaliação, dos níveis de competências que nós temos em relação ao trabalho que a gente executa. Então, os 4 níveis de competência que todo ser humano passa para se tornar apto, se tornar competente, se tornar proficiente, se tornar hábil em qualquer atividade, ela é a primeira fase, né? Ela é de uma incompetência inconsciente. O que significa isso? Eu nem sei que eu não sei. Esse estágio, ele existe dentro de nós e muitas vezes nós somos, como é que é? Nós passamos por ele em algum momento, em alguma para determinado tipo de atividade. Eu nem sei que eu não sei aquela determinada coisa. Então, esse é o primeiro estágio de incompetente, é o estágio de incompetente e inconsciente. Eu não sei que eu não sei. Passado esse estado, o segundo estado, acho que tem alguém com o microfone aberto, por favor. Então, passado esse estágio, o segundo estágio do nível de competência é o incompetente consciente. Aqui eu já dei alguns passos, aqui eu já dei uma melhorada. Eu já sei que eu não sei, né? Se no primeiro estágio eu nem sabia que eu não sabia, agora pelo menos eu sei, eu já estou consciente de que eu não sei fazer aquela coisa. Eu já estou consciente de que eu não sou competente ou eu não tenho habilidade para aquele tipo de atividade. Então, aqui já há uma consciência, já há uma reflexão que eu já fiz no sentido de ser um incompetente consciente. Esse é um bom estágio. Como é que é? No primeiro estágio, eu vou pegar o carro e certamente eu vou bater no muro, bater no poste, porque eu nem sei que eu não sei dirigir um automóvel. Então, eu entro no carro, eu ligo, e em 3, 5 minutos acontece algum problema, porque eu não sabia que eu não sabia. No segundo momento, esse estágio de incompetente consciente, trazendo para o exemplo do aprender a dirigir, eu já nem entro no carro, eu não coloco o carro em movimento, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer, então eu já sou consciente que eu não sei fazer aquela coisa. Então, já é um passo à frente. Depois, num terceiro momento, já é o estágio aonde eu já aprendi, eu passei por um processo de aprendizado, eu estudei o assunto, eu pratiquei o tema, alguma pessoa esteve junto comigo, me acompanhou, me ensinou, pegou na minha mão, me ensinou a fazer aquela atividade, certo? E, opa, e agora, então, eu já, como é que é? Eu já sou eu já sou competente naquilo, eu já consigo dirigir, mas a minha mente ainda, ela precisa pensar, refletir, né? Então, eu sento no banco, é aquele estágio onde... boa noite, Maria, seja bem-vinda.
Então, é Sim. aquele estágio da proficiência, da aptidão, da competência, em que eu preciso, de vez em quando, até ler o manual, então eu preciso me lembrar, eu vou mais devagar, eu sou um competente consciente, mas eu ainda não domino o tema. Então, eu entro no carro, eu tenho que pensar onde é que eu tenho que ligar, eu tenho que pensar qual que é o pedal lá embaixo, existe, né? Ainda não sou totalmente proficiente. É um estágio de competência, de domínio, mas ainda eu preciso olhar o manual, ainda eu preciso verificar se eu estou certo e tal, certo? E por terceiro, por quarto, aliás, desculpa, é o estado ou o estágio de competente inconsciente, que é o estágio da maestria, né? Que é o estágio aonde eu me torno um mestre no assunto em pauta, certo? No assunto em questão, no caso daquele exemplo que a gente falou do carro, é aquele estágio em que como é que é? Eu dirijo um carro, eu saio com o carro, eu faço as coisas com o meu carro, mas eu nem penso, né? Aquilo está automatizado na minha mente, eu tenho todos aqueles como é que é? Pelo barulho, eu sei o barulho do motor, eu sei o barulho da, né, da rua, eu sei como acelerar, eu sei a velocidade que eu tenho que ir, então eu tenho o domínio todo daquele tema. Então vejam bem que em qualquer atividade que a gente for fazer na nossa vida, certo? Nós teremos estes 4 estágios envolvidos na nossa, na nossa vida. Aí no trabalho em que você está, também você com certeza passou por esses 4 estágios para chegar aonde você está. E por que que eu trago esse tema aqui? Para que a gente possa recordar que um dia, que isso que eu faço hoje, talvez no terceiro ou no quarto grau, um dia eu não sabia fazer isso, certo? E tem coisas, certo? E mesmo no trabalho em que eu executo hoje, a mensagem que eu quero dar, talvez tenham coisas, tenham elementos, ou novas abordagens, ou novas tecnologias, ou aspectos do trabalho que eu executo que talvez eu ainda esteja num estágio de incompetente inconsciente, eu nem sei que eu não sei, ou de um estágio de incompetente consciente. Eu já sei que eu não sei, certo? E isto é muito importante para o nosso desenvolvimento profissional. Admitir que eu não sei tudo, que eu não sei determinadas coisas e que tá tudo bem com isso. Eu só preciso me esforçar, eu só preciso estar consciente de que eu preciso subir, né, para os Sim. estágios de competente consciente e de competente inconsciente em todos os aspectos do meu trabalho. Ok? Antes de ir para o próximo slide, eu queria perguntar para vocês aqui, está tudo ok com vocês? Estão me ouvindo? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Senão eu prossigo. Ok, vamos lá. Então, na aula de hoje, né, a gente vai falar sobre mapas, sobre essa capacidade, né, sobre essa segunda parte do método da Academia do Gerente, que é a capacidade de desenvolver mapas, a capacidade de escrever, desenhar, idealizar os fluxogramas, os mapas, os desenhos de tudo aquilo que está ao meu entorno e que está sobre a minha responsabilidade. O que eu quero dizer com esta aula, da aula passada e com a aula de hoje, é de que nós, né, relembrar esse conceito que tudo que existe no mundo físico foi antes idealizado pela mente de alguma pessoa. E esse idealizar na mente de alguma pessoa diz respeito a essa capacidade, a esta competência de fazer desenhos, fazer fluxogramas, certo? E ao longo desta sessão de hoje, eu espero que vocês
compreendam essa ideia, esse conceito que eu trago aqui e que vocês aprendam, né, a fazer isso, certo? Então, este aqui é um slide da aula passada e que eu só trago aqui para nós nos lembrarmos. Tudo aquilo que existe no mundo físico foi idealizado, né? Primeiro foi idealizado na mente de alguém, certo? Aula então assim como Carla. Só um pouquinho aí, pessoal. Eu preciso fazer um negócio aqui. Ok? Então, é o seguinte, pessoal. Veja o caso da empresa aí onde você trabalha, na empresa onde você trabalhou, na empresa onde você quer trabalhar, na empresa que você tem. Veja no nosso caso aí no mundo do trabalho, é que as empresas elas têm uma representação gráfica, né? Elas têm um organograma, você possivelmente já deve conhecer, lá no RH, num quadro, no corredor, na sala de diretoria, seja lá em vários lugares como é que é, da empresa onde você trabalha, naqueles processos logo que você é admitido, quando você passa por um treinamento lá e tal, possivelmente alguém te mostra esse desenho para dizer aonde que está fulano de tal, quem é o teu chefe, quem é os teus subordinados, quem são os teus colegas, onde é que está o teu departamento está em determinado local, assim, na empresa, pertence a determinada divisão, faz isso, faz aquilo. Então, esta representação gráfica do organograma da empresa, ela tem a ver com esta nossa aula de hoje. É um mapa da empresa. E alguém idealizou isso, ele não se fez por conta própria. E ele é mutante, ele vai mudando ao longo do tempo, a cada ano, a cada 6 meses, a cada 3 anos, 5 anos, eu não sei. Isso varia muito de local para local. Como é que é? Os organogramas vão mudando, e aí tem que ficar reescrevendo, certo? Esse organograma, ele serve tanto para, né, esse desenho, esse esquema, né? A gente não precisa usar a palavra organograma, mas este mapa dos cargos e funções da tua empresa, eles servem tanto para expressar toda a empresa de uma forma bem geral, ou somente o teu departamento. Então, a capacidade de saber desenhar desenhar, né, o esquema funcional da tua área de trabalho, te ajuda muito na execução daquilo que você tem que fazer. Uma outra forma, né, um outro desenho o outro mapa é o desenho do sistema, né, da tua área de trabalho, visto sobre o aspecto do sistema. O sistema no sentido de que todo o sistema ele compreende um processo de transformação, e para que esse processo de transformação ocorra, ele é dependente de entradas, de insumos, de inputs, né, daquilo que entra no processo de transformação, e, do outro lado, tem as saídas, os produtos, os serviços que aquele processo de transformação fez naquele processo de transformação. Então, isso é um desenho, é um esquema, é um mapa que também nós precisamos no mundo do trabalho, no trabalho em que eu executo, na empresa onde eu estou, na minha área de trabalho, compreender e entender bem, fazer essa separação entre o que é processo de transformação e o que é entrada e o que é saída, pois esses 3 elementos principais vão te dar subsídios depois, vão ser necessários lá quando nós estivermos estudando, quando nós estivermos aplicando as metodologias de gerenciamento. Então, saber desenhar mapas diz respeito a isto, a saber compreender o processo de trabalho a qual eu pertenço, a qual eu coordeno, na qual eu estou. Uma outra habilidade que eu quero trazer para vocês aqui, que é importante nós
refletir aqui é essa questão de fazer as coisas de uma forma simples, certo? De simplificar o processo, de simplificar as coisas, saber fazer rabiscos de bolinhas e traços, no sentido de fazer desenhos que sejam simples. Porque o importante não é como é que é, sei lá, a tecnologia ou a maneira como eu faço as coisas, mas é a ideia principal, a ideia ser simples e que ela expresse a realidade das coisas, certo? Então, o que eu quero dizer com essa imagem é que os mapas que nós precisamos desenhar, eles não precisam de tecnologias, eles não precisam nada, eles precisam de um pedaço de papel e um lápis. Somente eu consigo fazer isto na minha área de trabalho, seja ela numa empresa de 10, 15, 20 funcionários, 100 funcionários, 1.000 funcionários, 20 mil funcionários, seja ela de uma empresa, sei lá, que fabrica cadeira, de uma empresa que fabrica aeronaves espaciais. Tudo vai ser dependente da capacidade, no meu ponto de vista, de saber desenhar bons fluxogramas. Aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma, né, mais elaborado, porque ele compreende vários elementos que têm características diferentes, né, bolinhas, retângulos, losangos, e existe uma técnica, eu vou deixar um PDF depois para vocês, que é um PDF que diz como construir fluxogramas usando essas ferramentas assim mais técnicas e com significado, né? Cada figura dessa, o losango tem um significado, o círculo tem um significado, o retângulo tem um significado. Então, existe também técnica para essa situação, mas eu também quero lembrá-los de que é possível fazer de forma simples. O importante é que, nesse exemplo que eu trago aqui, ele está... Vocês não conseguem ler, nem eu muito aqui, mas depois eu vou aproximar ele. Tá? O importante é que aqui a gente tenha uma visão geral, né? Ele tem um começo aqui lá, né? O primeiro é início, e ele vai, então, seguindo as setinhas até chegar num final aqui, certo? Então ele tem uma lógica. Saber fazer fluxograma, saber fazer mapas, né? Saber desenhar esquemas de tudo aquilo que a gente faz, né? daquilo que existe atualmente e daquilo que eu pretendo que exista no futuro, saber fazer isto de forma simples e assertiva é uma grande ferramenta, é uma grande competência, e é essa a mensagem que eu quero dizer para vocês, no sentido de ser uma pessoa que entrega resultado, que transforma a realidade, que realiza, certo? E essas pessoas que transformam realidades, pessoas que realizam, pessoas que entregam resultados, são as pessoas, no meu entender, as mais valorizadas dentro das empresas. Então, aqui tem uma aproximação, né, no sentido de que no primeiro quadrinho ali no círculo, não sei se é um cubo, né, sei lá, em 2D, início, né, depois, qual que é o primeiro passo? Preencha a solicitação de compra, segundo passo, envia ao supervisor do departamento. Terceiro passo, o supervisor analisa o pedido. Aqui vem uma pergunta: precisa compras? Sim, segue, não, né? Dá parecer negativo, dá o feedback ao solicitante e termina o processo. E lá para frente ele segue. Então, como é que é? Eu trago esse exemplo aqui para estimular vocês, a partir de hoje, quando chegar amanhã lá no trabalho, explorar essa capacidade que o ser humano tem de fazer os desenhos, fazer os mapas, olhar a realidade, colocar no papel, certo? Então, os elementos do mapa que a gente viu são o eu sou o agente principal, os meus objetivos, né? Os meus objetivos, aquilo que eu quero alcançar, ou os resultados que eu tenho que entregar, e no meio está o caminho que eu tenho que percorrer. Esses são os elementos do mapa. Então, eu posso
eu posso, eu devo, eu diria assim, eu quero estimular vocês com essa aula de hoje a fazer fluxogramas da parte A, fazer um fluxograma do eu. O que seria isso? Fazer o mapa do eu, né? Fazer uma autoanálise, quem eu sou, quais são as minhas competências, o que eu tenho de bom, o que eu não tenho de bom. Depois, o outro elemento do mapa, fazer fluxogramas, fazer mapas, fazer esquemas, fazer desenhos dos meus objetivos, onde é que eles estão, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que alcançar, né? E depois fazer esquemas, fluxogramas do que está no meio entre o eu e os meus objetivos, certo? No método do gerenciamento, que é o método do gerenciamento que a Academia do Gerente usa, que é o método de gerenciamento que os americanos levaram para o Japão, e o professor Falcone foi no Japão e trouxe para o Brasil, e que é o que nós conhecemos aqui no Brasil, ele tem esses 4 passos: planejar, fazer, checar e atuar corretivamente. Nas palavras em inglês, né? Plan, do, check e action. Planejar, fazer, executar, checar, conferir e atuar corretivamente, né? Resolver problemas. Então, para nós executarmos essas 4 fases, né, do método do gerenciamento, nós precisaremos dessa capacidade de simplificar as coisas, dessa capacidade de desenhar fluxogramas e mapas, certo? Então, já me encaminhando aqui para o final, eu quero estimulá-los, né, a pensar nessa questão das bolinhas, dos tracinhos, dos quadradinhos, dos resumos, de usar essa nossa capacidade imaginativa de colocar as ideias que nós teremos a construir e as ideias que já estão em prática hoje, no sentido de nós termos, então, escriturado, né? Nós termos de uma forma gráfica escrito aquilo que nós temos hoje e que nós estamos fazendo hoje, e para aquelas coisas do futuro, quando eu estou fazendo planos para o futuro, também, né, usar essa capacidade, certo? Os 3 elementos de análise do trabalho, de novo, eu, os outros, e o ambiente de trabalho, o local de trabalho, os ambientes físicos lá, os 5 elementos, né? Máquinas, matérias-primas, métodos, medidas e meio ambiente. E o 6º elemento da área de trabalho são as pessoas, a mão de obra. Então, quando a gente está tratando do eu com os outros, quando a gente está falando do ambiente social, do processo social, eu estou falando de técnicas, de ferramentas de liderança, de habilidades de liderar pessoas, certo? Então, eu preciso, né, sabendo agora das habilidades que eu preciso desenvolver, habilidades de desenhar fluxogramas e mapas, eu preciso pensar também, e até o final dessa nossa mentoria, tudo isso vai ficar muito claro, né? Eu vou desenhar, né? Eu vou pensar quais são os mapas, quais são os fluxogramas, quais são os desenhos que eu preciso estruturar, que eu preciso usar para a liderança das pessoas. E também quais são os mapas, os fluxogramas para o gerenciamento dos processos, certo? Então, a parte 2 da metodologia da Academia do Gerente diz respeito a essa capacidade, essa competência que nós precisamos desenvolver de construir mapas. E é muito comum, eu preciso dizer isso para vocês, quando eu falo com as pessoas, eu falo com muitas pessoas sobre trabalho, sobre performance, sobre desempenho, passei a minha vida inteira dentro de indústrias fazendo isso também. Quando alguém chega para mim e me diz, Ivan, tá ruim, não sei o quê, não estou conseguindo,
como é que é? A primeira coisa que eu faço, ou que eu estimulo a pessoa a fazer é vamos dar uma olhada nos teus resultados. Vamos dar uma, Isso. Valeu. vamos dar uma olhada nos teus resultados. Vamos dar uma olhada no teu organograma. Vamos dar uma olhada na descrição dos cargos. Vamos dar uma olhada no sistema de padronização da tua área de trabalho. Entende? Primeiro a gente vai para a sala de reunião, primeiro a gente se reúne com as pessoas e olha aquilo que está escriturado, que é o resultado do mundo externo expresso em relatórios, em mapas, em organogramas, em fluxogramas. Então, primeiro a gente olha, né? Como é que é? Se a gente pensar, quando a gente vai no hospital, quando a gente, né? A medicina, ela opera desta forma também. Primeiro a gente, como é que é? Dá uma olhada nos exames e depois nós vamos ver o que a gente fez. Os exames no mundo do trabalho é a nossa escrituração, a maneira Paulo, tá como por aí, eu, Fred? a Tô maneira pagando como, aí. é a maneira como eu desenho, como eu faço e construo mapas e fluxogramas, certo? Então, pessoal, o que eu tinha hoje, né, para expor aqui para vocês Alô, Paulo? sobre mapas. Dá um gás aí, Paulo. Tem Você não alguém tá pensando como. não, não mais Alô? volta lá. Tem alguém Jefferson como tá por aí, né? Ah, Tá perto de você, não? Se eu falar com ele aí. alô? Então, é isso. Como é que é? O que eu precisava dizer para vocês hoje sobre mapa, sobre fluxograma, é isso, né? E complementando aquilo que a gente falou na aula passada, né? E eu espero, então, que com essa, que com essa, só um pouquinho, eu, eu, eu espero que com, né, com essas duas aulas, a aula passada e a aula de hoje, eu possa ter, como é que é? Encaminhado essa ideia para vocês de que é necessário a gente dominar essa técnica, dominar essa tecnologia que é, eu só preciso de uma folha de papel e um lápis, na realidade. E eu agora, então, fico aqui à disposição de vocês, Jefferson, Clenildo, Márcio, Carlos, Ivar, Maria, Josele e Leomar, que fico aqui à disposição de vocês para perguntas, questionamentos, comentários, tá? Fico à disposição de vocês. Eu vou botar no chat aqui, não sei se eu consigo, o... Ah, não. Eu vou botar no grupo lá depois o arquivo em PDF, certo? Sobre como construir fluxogramas. Vai ficar à disposição de vocês lá no grupo depois, tá? Fico, então, à disposição de vocês aí sobre perguntas, questionamentos. Todos me ouvem? Sim, Ivan. Boa noite, tudo jóia? Prazer, Jefferson. Boa noite, turma. Tudo bem, Tá me, Jefferson? tá me ouvindo perfeitamente? Sim, eu estou. Então, hoje é a primeira aula que eu participo, vamos dizer assim, aula. Eu estou no início de uma carreira, 2 anos no setor de produção, em uma fábrica que tem 3 anos de operação. Desses 3 anos, eu estou dois. Comecei como estagiário, hoje eu estou de assistente de PCP. E assim, primeiramente, agradecer que depois que eu comecei a te seguir no Instagram, eu vi que a forma em que a gente vê as coisas em uma indústria, a empresa já é consolidada por outros ramos e decidiu investir na área de produção. Primeiramente, eu te agradecer por estar me passando essa visão mais ampla de uma indústria que começa do zero, que são 30 anos de mercado que a empresa tem, mas infelizmente, ou felizmente ao mesmo tempo, ninguém lá tem uma visão de produção, importação e distribuição. Então, assim, infelizmente eu digo porque são mais desafios, mais cansativo, mas felizmente por ter novas oportunidades. E nisso tudo me veio uma pergunta.
como lidar com uma, uma diretoria que só pensa em comercial e distribuição, mas não quer focar ali na produção, não quer, acha que a gente tem que produzir sem olhar para o lado da qualidade e para o produto estar entregue ali para eles em tal dia, para eles já faturar e enviar para o cliente, ou seja, eles têm uma indústria que, eu falo eles, o CAD, diretoria, enfim, que não está ali visando, digamos que, visando a produção, mas quer o fruto da produção. Aham. Boa pergunta, Jefferson, tá? Boa pergunta, e eu acho que a resposta é, como é que é, pode te ajudar bastante, certo? E te esclarecer, e na realidade, eu acho até que você já pensa assim. Talvez tudo aquilo que eu vou falar, muito possivelmente, como é que é só um reforço para as tuas convicções, tá? É, Primeiro é preciso entender, sobre a pergunta que tu faz, é o seguinte: qual é a linguagem que os diretores, os proprietários, via de regra, né, ou qual é a linguagem que as empresas entendem? Eu sei que a pergunta pode ser um pouquinho ampla, mas eu vou me arriscar a fazer aqui. Quero saber se alguém, como é que é, poderia me ajudar nessa resposta. Qual que é a linguagem principal? O que que esses caras, né? O que que, o que que comove eles? O que que faz eles se moverem? Arrisca uma resposta? Ah, assim, é, enfim, a gente poderia aqui falar 1 milhão de coisas, mas a primeira resposta que vem na minha mente hoje é a linguagem monetária, que de certa forma é o dinheiro que está ali. As empresas, é, a empresa onde eu estou hoje, a gente já tem esse foco em resultado, mas visando faturamento. Quanto maior o faturamento, maior, sabe? Uhum. A gente está seguindo ali a missão, visão e valores da empresa, mas com um objetivo final, que é chegar a um faturamento e superar cada vez mais as metas. Então, a primeira coisa que vem na minha mente assim é o dinheiro. E tu está perfeitamente correto. Então, essa é a linguagem como é que é? Essa é a linguagem das empresas, essa é a linguagem dos diretores, e não tá errado isso, tu entende? Tu entende? Porque, como é que é? Sem dinheiro a empresa acaba, não é? Se começar a sair mais dinheiro do que entra, da- é uma questão de tempo, né? Terminou o dinheiro no caixa, terminou o dinheiro no banco, terminou o crédito, terminou a empresa, tá? É assim que acontece, não tem outra alternativa. Então, como é que é? Essa própria pergunta já responde a tua pergunta. Você me perguntou, o que que eu posso fazer para os diretores entenderem, tu entende? Que eles devem se preocupar com isso, com aquilo, com aquele outro. Mostra o quanto eles estão perdendo e o quanto que eles estão ganhando, tu entende? Mas se não tem perdas, está tudo bem. Bom, então, ótimo. Então eles não têm que fazer nada mesmo, porque eles estão ganhando dinheiro, tá entendendo? Mas ganhar dinheiro hoje não significa que estarão ganhando dinheiro no futuro, tu entende? Quem vendia filme, né? Quem vendia máquina fotográfica analógica não está vendendo mais, certo? E as empresas que fazem fotografia digital hoje não são as mesmas empresas porque poderia ter sido um avanço, né? Não, a Kodak não está mais no mercado, a Polaroid não está mais no mercado, porque eles deitaram em berço esplêndido, tá? E assim tem vários exemplos, né? A gente não vai nem falar sobre isso, Jefferson, mas o que, assim, o que eu quero como é que é, te estimular você a pensar é de que se você, e como é que é, e que bom que eles, como é que se a tua empresa está nesse estágio, tu entende? Isso é uma oportunidade para você, entende? É, Sim, entendo. tu entende? Como é que é? Então, assim, o que você precisa dominar, certo? É o que como é que é? É o que a academia do gerente prega, tu entende? Não depender da diretoria, não depender
é lógico que você não pode agir como um empregado, né? Os funcionários de uma empresa, elas têm de estar alinhados com a empresa, certo? Mas mesmo dentro deste alinhamento, eu preciso ter o meu, como é que é? O meu julgamento, o meu senso crítico, a minha medição. Tu entende? Eu não posso, como é que é? Se eu estou dizendo assim, que o meu setor ele é viável, e o meu setor ele, como é que é? Os resultados das atividades que eu coordeno são boas no sentido dos 5 elementos da qualidade, né? Quais são os 5 componentes da qualidade e que o método do gerenciamento, que o sistema de gerenciamento da academia do gerente explora e divulga. São 5, né? A qualidade intrínseca do produto, né? Quer dizer, se o produto é bom, é usável, não vai quebrar, né? Numa caneta, a caneta escreve, ela não borra, ela não quebra, ela dura, ela não vai ferir as pessoas. Então, a qualidade intrínseca do objeto, se ele tem qualidade ou não tem, o custo dele, se o custo é alto, baixo, médio, dentro do mercado, né? Se os custos estão estáveis, se estão subindo ou se estão descendo. Então, essa é a segunda dimensão da qualidade, certo? Qualidade intrínseca do produto, custo, a entrega, se esses produtos que, né, com determinada qualidade, com determinado custo, eles chegam aos consumidores, aos compradores no tempo hábil, né, se tem um fluxo de entrega razoável ou não. Ele tem qualidade, ele tem custo, mas ele chega, né? O panetone chega depois do Natal. É um problema, tu entende? Custo, qualidade intrínseca, custo, entrega, moral, certo? Se ele fere, né, as questões do meio ambiente, das pessoas, e a segurança, se ele é seguro para quem compra, para quem vende, para quem produz, certo? Então, estes 5 elementos, 5 componentes da qualidade, eles precisam estar, tu entende, compreendidos em qualquer atividade de trabalho. Então, por exemplo, se você está me dizendo que os caras só se preocupam com faturamento, mas eles estão colocando os operários em risco, isso é um problema. E como é que como é que eu faço para convencer eles? Fala a linguagem que eles entendem, que é a linguagem do dinheiro, entende? E é para isso que a metodologia de sistema de gerenciamento separado em o que é liderança e o que é gerenciamento de processos, ela traz tudo o que a academia do gerente, como é que é, ensina e desenvolve. Tu entende, Jefferson? Então, respondendo a tua pergunta, como é que eu faço para convencer os caras lá de cima que eles só se preocupam com dinheiro, só se preocupam com faturamento? Você precisa ter uma base de conhecimentos, né? Você precisa ter uma base de ferramentas de gestão, de liderança de pessoas e de gerenciamento de processos, certo? Capaz de te dar, de te fornecer informações, certo? E que para que você possa falar a linguagem do dinheiro. Olha, da maneira como nós estamos conduzindo o nosso trabalho aqui, está tudo bem, mas nós estamos perdendo, né? Aqui, nós estamos perdendo ali, nós estamos perdendo aqui. Se nós investirmos tanto aqui, investir aqui, vamos resolver esse problema. Se nós se concentrar aqui e resolver esse problema, se nós resolver esse problema, aquele ganho que nós temos, que é aqui, vai vir para cá. Também tu não pode mostrar assim, não, vamos fazer um monte de melhoria, daí nós estamos ganhando assim, e daí nós vamos ganhar assim. Ah, não, mas daí tem essas questões. Não, mas é incompatível você subir a qualidade dos produtos e como é que é? E naturalmente os custos vão, como é que é? O preço vai, não, os preços não são as empresas que fazem, é o mercado que faz. Então como é que é? É um balanço, é um contrabalanço que tu tem que fazer, certo? Agora, para você afirmar que os caras só estão se preocupados com dinheiro e eles estão perdendo dinheiro em outras questões,
né, como é que é? Se você aplicar tudo aquilo que a gente fala na academia do gerente, você vai descobrir isso, onde é que tá os, como é que é, os gargalos, né? Tu entendeu o que eu quis dizer, Jefferson? Às vezes eu falo demais, mas eu espero que você tenha entendido. Sim, sim, entendi de forma bem clara que é algo que realmente, assim, falando, parece até que você já esteve onde eu trabalho, sabe? Principalmente nessa parte do balanço. A gente teve uma inspeção da Anvisa em julho e tudo mais, só que a minha produção, a minha que eu falo da empresa no geral, ela cresceu de forma, assim, para uma empresa que não tinha maturidade no mercado, na área de produção, ela cresceu de forma espontânea, cresceu muito rápido. Porém, o nosso setor de qualidade, por não ter essa experiência em produção, eles pegaram umas analistas de 22, 23, 24 anos e colocaram lá. Ou seja, elas não tinham uma experiência no que diz a respeito de qualidade em produção, e sim qualidade ali, a qualidade de documentação, avisa e tudo mais. Ou Para seja, cumprir protocolo de inspeção, né? isso, só para isso. Aí a gente alavancou muito o número de peças produzidas, reduziu o custo. Porém, quando teve uma inspeção da Anvisa, assim, foi muito drástica. Ou seja, aí uma das diretoras técnicas já mandou reduzir, aumentou os custos lá em cima, triplicou os custos e hoje o nosso, assim, a gente está modificando de leve esse gargalo, mas assim, é bem complicado justamente por essa falta de maturidade. Mas sim, deu para entender o que você disse, e até parece que você realmente já foi onde eu trabalho. Foi uma forma bem espontânea quando você se expressou, sabe? Deu para entender sim. Então, assim, eu já anotei aqui no meu bloco de notas, e já vamos trabalhar esse final de semana. É como eu vi em algum dos seus vídeos, a gente tem que dar o máximo da gente, seja em feriados, finais de semana, para um dia colher tudo isso lá na frente. Não tenha dúvida em relação a isso, tu entende? Porque você não está trabalhando para a empresa, você está trabalhando para você está desenvolvendo, né? Tu está desenvolvendo o teu intelecto, a tua capacidade de trabalho, a tua capacidade de entregar. E se não for para esta indústria, para esta empresa, será outras no futuro, tu entende, né? O importante é você entender, Jefferson, né? E é por isso que, veja bem, a academia do gerente, o público para o qual a gente trabalha não são os empresários, né? Eu não falo para empresários, via de regra. Como é que é? Tem empresários que vêm falar comigo, mas essa não foi a minha escolha. Eu quero falar para pessoas que trabalham em empresas, né? Analistas, supervisores, gerentes. E essas são as pessoas que me interessam. Então, no sentido de que essas pessoas se qualifiquem em liderança e gerenciamento. E a partir desta habilidade de liderança de pessoas e gerenciamento de processos, elas transformem a sua área de trabalho, aquilo que está sobre o domínio dela, certo? E a partir desse domínio da minha área de trabalho, eu vou convencendo as áreas do lado, até, tu entende? E vou mostrando isso para os níveis superiores. Olha, aqui na minha divisão, aqui na minha sala, aqui na minha mesa, aqui na minha sessão, aqui no meu departamento, né, eu tenho resultados nessas 5 dimensões melhores que a média da empresa. Vocês não querem lá dar uma olhadinha no que a gente faz lá? Tu entende a estratégia, Jefferson? Não, Sim, sim, não é entendo. abraçar o mundo. Começa na tua mesa, começa na tua sala, a aplicar os métodos que a gente ensina. E depois, entende? Se torna bom nisso, mas se torna bom mesmo, certo? Porque existe um pouco naquilo que a gente falou na aula de hoje de uma incompetência inconsciente. Às vezes as pessoas não sabem que não sabem. Tu entende? Isso é muito comum. Tu entende? Então, Jefferson, começa, né? E eu posso te ajudar, me manda direct aí nas tuas dúvidas que eu vou te dando, vou te ajudando o máximo que eu posso, o máximo melhor que eu posso, tá? Fica tranquilo, pode me mandar direct ou no grupo, me manda mensagem que a gente vai, como é que é?
A gente faz isso com o maior prazer, tá? Esse é o meu trabalho. Mas a ideia da Academia do Gerente é esta: habilitar uma pessoa, né, para que o Jefferson se torne hábil, se torne competente em liderança de pessoas e liderança de pessoas e gerenciamento de processos. E comece na sua área de trabalho e vai expandindo isto e vai mostrando os teus resultados. Porque para as empresas, tu entende? Se essas pessoas fazem isso, Jefferson, é porque elas não sabem. Começa a mostrar resultado diferente para eles, tu entende? Despretensiosamente, né? Não é uma coisa de se exigir ou de se negociar, não. Começa a, tu entende? Eu, por exemplo, eu sou como é que é? Eu sou cristão, né? Minha educação espiritual é como cristão. Então, o meu ídolo, né? O meu mestre é Jesus, certo? E ele agia assim, ele agiu assim na sua trajetória aqui na Terra, né? Ele não perguntava para as pessoas se ele não perguntou para os romanos ou para os judeus, eu posso fazer uma pregação aqui, falar algumas coisas aqui? Não. Ele ia lá na praça e ele falava, ele ia lá na sinagoga e ele falava, ele ia na casa das pessoas e ele falava, e ele pregava e ele dava exemplos, entende? Ele não se preocupava com os outros isso, os outros aquilo. Ele fazia o melhor que ele podia fazer com aquilo, com o melhor que ele tinha naquele momento, naquelas condições. Entende? Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? É isso. Sim, muito obrigado, Ivan. Tá bom, Jefferson? A gente está aqui disponível aqui no grupo, lá, me chama no direct, me manda as tuas dúvidas aí que a gente te ajuda assim, tá? Sim, E sim, com fica com nós certeza eu vou te nesses, perturbar. fica com nós aqui nesses próximos dias, até o dia 7 de novembro, é a nossa última aula aqui da Mentoria Express, tá? Isso pode ser bem Ok, bacana. ok, obrigado, viu? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, por favor? Então tá, pessoal, é 21h04, eu dou por encerrado o nosso encontro de hoje, agradeço a presença de todos vocês, tá? E até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.